Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, 9 de julho, sábado, Santa Paulina, do Sagrado Agonizante de Jesus, coração agonizante de Jesus. Temos aí o Evangelho de hoje, tirado de Mateus 10, de 24 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se o dono da casa lhe chamaram, se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. Os que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra na salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nossos queridos paroquianos unidos na fé, nós aqui continuamos essa reflexão do Evangelho de Mateus, em que Jesus vai aos poucos dando as orientações para os seus discípulos diante da missão que irão realizar. Vimos como que eles devem se comparar. Jesus os prepara para as perseguições e para os conflitos diante de autoridade dentro da própria família. E agora Jesus continua, ao mesmo tempo dando as suas orientações para que eles não desistam diante disso. E a orientação primeira é: não caiam na vaidade de querer ser grandes e mais importantes do que o mestre e o seu Senhor. Não querer ser mais importante do que a mensagem. Não querer ser mais importante do que aquele que envia e aquele que é anunciado. A primeira orientação de Jesus é nessa categoria, viu? François Fenelon, que nasceu em 1651, morreu em 1715, dizia: aqueles que nunca sofreram não sabem nada, não conhecem nem os bens nem os males, ignoram os homens, ignoram-se a si próprios. Aqueles que nunca sofreram não sabem nada. E Jesus está falando do sofrimento dos discípulos, do sofrimento deles que é o preço e aquilo que eles vão enfrentar diante do anúncio do reino de Deus. E a gente que passa pelo sofrimento da vida, de falar das coisas de Jesus, a gente sempre é desafiado diante do mundo que nós vivemos. E aí Jesus, no Evangelho de hoje, primeira orientação: olha, vocês não são mais importantes que o Mestre, o Senhor não. Se vocês conseguirem ser iguais, está ótimo. Se vocês estiverem na mesma categoria que eu, está ótimo diante do anúncio do reino de Deus. Viu? E vão continuando assim. Jesus tinha sido acusado de ser Beelzebu, o príncipe dos demônios. E Jesus faz memória disso. Se ao dono da casa eles chamam de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Jesus é chamado de Beelzebu, é acusado de expulsar os demônios, sendo o príncipe dos demônios. E esse é o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão. Pecar contra o Espírito Santo é colocar Jesus na categoria do demônio. É considerar Jesus como sendo de Beelzebu.
esse pecado não tem perdão. Esse não. Colocar Jesus e o demônio no mesmo pé de igualdade é o que a gente chama de pecado contra o Espírito Santo, pecado contra a Santíssima Trindade. É o pecado que não tem perdão. E Jesus faz memória deles. Pois é, chamaram o dono da casa de Beelzebul, quanto mais os seus familiares. Então vocês se preparem que vocês também serão chamados de Beelzebul. Vocês também serão chamados de demônio ao anunciar o reinado de Deus. Porque ao falar de um reinado no Império de César, no Império Romano, de um reinado separado, isso significa disputa de poder, disputa de território. E a orientação de Jesus é: não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Jesus não está falando de esfera moral, íntima, mas está falando das resistência ao anúncio do reino de Deus, da resistência à pregação de Jesus. Nós hoje somos confortados porque a gente pode falar que a gente é cristão para todos os lados, a gente vive num conforto atual. Mas Jesus está falando, e o Evangelho é escrito numa época de muitas perseguições. E diante das perseguições, onde foram escritos os evangelhos, em que os cristãos eram condenados, em que as pessoas eram perseguidas, eram caçadas, eram mortas em nome de Jesus, os evangelistas escrevem tentando dizer para aqueles que tinham vontade de desistir que valia a pena arriscar a vida em Jesus, valia a pena acreditar no ensinamento de Jesus. Por isso que os evangelhos que nós estamos ouvindo é muito ligado a essa realidade de perseguição, essa realidade, mas também, não obstante a perseguição, é orientação também muito clara sobre a postura nossa diante daquilo que é anunciado e também a resistência diante disso. Por isso, Jesus vai orientando. Pois é, tem muita coisa suja aí que a gente vai perceber, vai descobrir. Tem muito jogo desonesto, tem muita coisa aí de perseguição que a gente vai descobrir, mas não tenha medo desses que matam só o corpo, tenha medo daqueles que matam a alma e o corpo, em outras palavras, destrói toda a vida, porque você pode morrer, mas você pode morrer com dignidade, você pode morrer com a sua honra, mas você também pode morrer sem nenhuma dignidade, sem nenhum valor, você pode morrer como nada. E Jesus vai orientando os seus discípulos sobre esses conflitos da vida, essas coisas difíceis da gente entender. Há momentos em que a gente quer ser mais importante que Deus, né? A gente quer ser mais importante que o Evangelho de Jesus, e a gente tem que sempre tomar muito cuidado com isso. Momentos em que eu quero parecer que sou melhor do que Deus. Há momentos em que a gente pensa, mas será que vale a pena? Esse pessoal do mal aí tem lucro, se dá bem, não acontece nada. Dentro da igreja há muita gente desonesta, muito padre, bispo desonesto, que são promovidos e fazem jogos aí, vende a alma em torno de um cargo melhor, de uma postura melhor, de uma paróquia melhor, de uma diocese melhor, vende a alma, a família, o diabo a quatro, para poder ter um certo privilégio e fala que é bênção de Deus. Essas coisas é muito engraçada, né? Você vai conhecer a figura, eu não sabia, sabia sim, além disso é mentiroso. Todo mundo sabe quando vai ter uma promoção, todo mundo sabe que vai ser bispo, todo mundo sabe que vai ter um privilégio maior ali. E a gente faz esse discurso hipócrita de que a igreja é santa e não é nada, Há muito jogo sujo por aí, há muita prostituição nas sacristias da igreja, há muito jogo sujo aí e que a gente às vezes usa o nome de Deus em vão para poder fazer um discurso que não corresponde à realidade. Não responde à realidade. É igual a pessoa quando vai ser nomeada bispo, já está sabendo há um bom tempo antes e fica aí negando, e os outros perguntam, você vai ser em nome de um sigilo, a gente tem direito a mentir, né? É muito interessante esse negócio, né? Por causa do sigilo, a gente pode mentir. Aí a mentira não é pecado, né? A pessoa sabe que é, quem está perguntando sabe que é, e a gente tem que mentir, que a gente não, né? A pessoa tem que mentir, mas essa mentira ela é necessária e ela precisa ser feita e não é pecado. Essas coisas doidas do mundo em que nós vivemos. Mas a insistência de Jesus é que a gente não tenha medo. Não tenha medo de falar das coisas de Deus.
Não tenha medo desse pessoal que chama a gente de Beelzebul. Não tenha medo desse pessoal aí que faz jogo sujo, que persegue, que pode até tirar a vida. Não tenha medo. Continue anunciando o reino de Deus, viu? E Jesus faz uma promessa. Todo mundo que se declarar a meu respeito, a favor de mim no mundo, eu farei o mesmo diante de Deus. Não diante do mundo, diante de Deus. Jesus não está prometendo nada para nós nesse mundo. Por isso, quando a religião começa a dar muito certo, ter muito sucesso nesse mundo, é que tem algo errado. Quando a religião começa a estar na moda, tem algo errado. Viu? Até porque se uma religião está na moda e o mundo não está melhor, não há mais honestidade, mais segurança, mais justiça, mais educação, mais formação, mais dignidade, é sinal que há uma distância muito grande entre o mundo religioso, viu? Que está na moda, com aquilo que é a obrigação de acontecer no mundo religioso. Viu? Então, quer dizer, a gente vive essa dicotomia, esse conflito, essa crise, esse distanciamento assim. O Brasil é um país cristão, mas do ponto de vista social, educacional, segurança, é um país extremamente desigual, é um país com muita gente passando necessidade e fome, é um país mal educado, é um país mal disciplinado. A gente vê a fragilidade da educação das pessoas, viu? A folga das pessoas, a indisciplina das pessoas, o comodismo das pessoas. Nós vivemos num mundo que, em nome da caridade, a gente faz muita gente ficar acomodada, muita gente se viver numa zona de conforto, em que eu não preciso fazer nada, porque tudo me é dado. E há gente mal intencionada em relação a isso. Há gente que aproveita da pobreza para poder viver sem fazer nada, viu? E aproveita da pobreza para viver deitado em berço esplêndido, sem nenhuma responsabilidade, totalmente conformado e acomodado. Por isso Jesus vai dizendo, olha, quem se declarar a meu favor no mundo, eu vou me declarar a favor de você diante de Deus. Não diante do mundo, diante de Deus. Mas também quem falar e ficar contra aquilo que eu anuncio no mundo, eu também farei a mesma coisa diante de Deus. A relação é entre o que eu vou dizer para o mundo a respeito da minha fé e de Jesus Cristo, e o que Jesus Cristo vai dizer a meu respeito para Deus que é Pai. Então essa é a conclusão do Evangelho de hoje. O que eu vou falar para o mundo a respeito de Jesus será a mesma coisa que Jesus falará de mim para Deus que é Pai. Então que a gente possa falar bem de Jesus e do reino de Deus. Não que seja uma relação, mas é uma comunhão. Não que seja uma relação econômica, comercial, de interesses, mas é uma comunhão. Já que nós estamos defendendo Jesus nesse mundo, que chama ele até de Beelzebul, ele também vai nos defender diante de Deus, de modo que nós teremos diante de Deus uma testemunha a nosso favor, que é o próprio Filho de Deus. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Um abraço e até mais.